Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Pode se assentar, irmãos. Quero agradecer a Deus pela grande oportunidade que Ele me concede nesta noite em poder estar junto com vocês. Agradecer aos líderes que me honraram fazendo esse convite para estar pregando nesse trabalho. Pastor Guilherme, pastor desta congregação, toda a igreja aqui da Coab, como disse o pastor Ismael, parabéns a vocês pelo grande presente, que o Senhor, Deus dos céus, nos deu. Eu digo nos deu, pois faço parte também dessa história, neste campo de trabalho. Agradeço a Deus pela vida do pastor Joaquim, hoje aqui na pessoa do pastor Ismael. Crescemos juntos aí. É uma alegria poder estar compartilhando nessa obra juntos até aqui. E como o pastor Guilherme leu no texto, até aqui nos ajudou o Senhor. Rever todos os companheiros, meu sogro que aqui está nesta noite, alegria vê-lo aqui. Cantor Paulinho, Deus continue te guardando, continue te abençoando como tem abençoado sempre. A todos os companheiros, um abraço a cada um de vocês. Se finalizar o culto, não tiver tempo para a gente falar, dar pelo menos um aperto de mão, meu abraço a todos vocês desde agora. Estamos em Adrianópolis e com o coração aberto para receber vocês qualquer dia lá para fazer uma visita para nós. Amém? Quero convidá-los para a gente ler o texto bíblico, o qual foi escolhido para esse momento. Conjunto de novos convertidos escolheram o tema no versículo 11 do capítulo 3 do livro de Apocalipse. Capítulo 3 do livro de Apocalipse, versículo de número 11. O texto diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós estamos diante de um texto, irmãos, que é uma promessa. Eis que cedo, ou eis que venho sem demora. Uma promessa e também um alerta, um aviso. Guarda o que tens. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O texto está dentro do relato da igreja de Filadélfia. Filadélfia, a igreja missionária. Filadélfia, a igreja, talvez nesse tempo aí, um número pequeno, talvez não fosse uma igreja tão grande, talvez não tivessem muito dinheiro, mas com uma grande oportunidade. De acordo com a história, Filadélfia era situada em um local estratégico na rota principal do correio imperial de Roma. Isso, de entrada, era conhecida como Portal para o Oriente. Ela era conhecida também como Pequena Atenas, isso por causa do grande número de templos que existia na cidade. Lá em Filadélfia tinha uma igreja que conhecia o Deus dos céus e o adorava, mas existia inúmeros templos também que adoravam outras entidades e com certeza várias heresias também existiam ali. Mas
os crentes da igreja de Filadélfia, os que serviam a Deus de verdade. Foi uma igreja que aí estava e ela não recebeu nenhuma censura. Quando João recebeu da parte de Deus a ordem para escrever a ela só foi mesmo louvada, ou seja, o Senhor falou bem dessa igreja. E nós entendemos então, pelo nome de Filadélfia, o nome dela já diz o que ela era também. O nome Filadélfia significa amor de irmãos. Ela foi até apelidada de cidade do amor fraternal. Entendemos que os crentes de Filadélfia amavam uns aos outros, cumpriam com aquele mandamento de João capítulo de número 15. O meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros como eu vos amei. Entendemos pelo dito, pelo que nós lemos no texto, que os crentes de Filadélfia amavam não somente uns aos outros, mas também amavam os inimigos. Eles tinham um coração aberto, um coração missionário, e estavam mesmo com desejo, aproveitando a oportunidade que tinham para alcançar o mundo de sua época, para aceitar a Cristo também como seu Salvador. Um lindo exemplo para nós nos dias de hoje. Essa igreja foi aqui no versículo de número 8, nós vemos 4 coisas a respeito da igreja de Filadélfia. Essa igreja que tinha oportunidades, como disse, extraordinárias, como nós hoje temos tantas oportunidades para pregar o evangelho, né? Naquele tempo não tinham eles tanta facilidade às vezes para pregar como hoje, né? Através das redes sociais, por exemplo, onde a mensagem pode espalhar de uma maneira rápida. Eu estou aqui, confesso a vocês, trêmulo, não só do frio, porque eu não sou muito friento, mas diante dessa grande responsabilidade, como eu disse para vocês, sentindo honrado, mas tremendo, porque aí não é fácil falar diante de tantos a palavra do Senhor, e principalmente nesse período de festa, né? Quando se diz festa, aí a gente sente aquele baque, né? Mas, irmãos, é com uma alegria grande no meu coração de poder estar compartilhando com vocês dessa grande alegria, né, que o Senhor nos dá. Veja então 4 coisas sobre essa igreja no versículo de número 8. Eu quero aqui dar uma passeada, né, dentro desse capítulo aqui, capítulo 3, do versículo 1 até onde encerra aí a carta, ou melhor, do capítulo 7. Capítulo 3, versículo 7 até o 13, né? É a carta a Filadélfia. Então eu vou dar uma passeadazinha aí. Se você estiver com sua Bíblia aberta, você pode notar aí o versículo de número 8. Tem 4 coisas sobre essa igreja e que eu quero mostrar a você. E acompanhe comigo o raciocínio, por favor. 4 coisas. Primeiro, eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Segunda coisa, pouca força. Pouca força. Terceira, guardaste a minha palavra. Quarta coisa, no mesmo versículo 8, não negaste o meu nome. Olha só, eu sei as tuas obras. Você tem pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Por aqui nós temos um entendimento de algumas coisas que eu já disse, e traz também entendimento de outras coisas que ainda não falei. Quando ele disse, eu sei as tuas obras, aqui quem está falando através de João é aquele que tem olhos como chama de fogo.
É aquele que esquadrinha rins e coração. É aquele que, através da sua palavra, como lemos em Hebreus 4:12, que penetra mais do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas. A sua palavra é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Quem está dizendo à igreja: eu conheço as tuas obras, é esse que vê todas as coisas e sabe de todas as coisas, conhece cada coração e a intenção de cada um. Ele está aqui nesta noite. Eu já senti a presença dele aqui nesta noite. Ele está aqui. Ele disse para a igreja em Filadélfia: eu sei as tuas obras. Meu caro irmão, podemos ainda ouvir essa voz ressoar como que dissesse a nós? Pense nisso. Veja se você pode ouvir um murmúrio, uma voz dizendo: eu sei as tuas obras. A palavra de Deus nos diz em Hebreus 4:13: não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Eu vou repetir, você preste atenção. Não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ele disse: eu sei as tuas obras. Ele conhece cada um de nós que aqui estamos nesta noite. Não é necessário nenhum de nós queremos de alguma forma retratar-se diante dele ou dizer para ele alguma coisa como se ele não soubesse. Ele conhece cada um de nós que aqui estamos. Ele não veio aqui e nem está aqui para envergonhar você, não, mas para falar ao coração de uma maneira que venha tocar a cada um de nós e mudar alguma coisa que é necessário na nossa vida. Eu sei por certo, já ouvi a voz dele aqui nesta noite. Alguém vai ter a vida mudada para melhor a partir de hoje. Deoma Casper, Rendiomis, Laioli Kildia, Abrosmer, Amanduo Interni e Colten Nisforvin, Jaime Spirit. Ele está aqui para te ajudar. Mas não tente se esconder, ele conhece você. Não tente enganar a ele com palavras, prometendo a ele alguma coisa que você não pode cumprir. Ele te conhece. Ele nos conhece. Segunda coisa, pouca força. Para Jim Swaggart, ele fala sobre esse texto dizendo que a pouca força aqui não é no sentido espiritual. Não é que eles estão fracassados na fé. Não, não é isso. É como eu já disse anteriormente, talvez fosse poucos em número. Talvez se não fosse uma igreja rica, que tivesse muito dinheiro e pudesse fazer algo através do dinheiro. Mas, contudo, sendo de pouca força, sentindo fracos, tal como eu, tal como você, não contrariando o que Jim Swaggart disse, mas muitas vezes nos sentimos fracos. Estamos aí porque o Senhor nos anima. Conseguimos fazer alguma coisa para Ele porque Ele nos enche da sua graça.
E esses crentes na igreja de Filadélfia também faziam porque o Senhor estava com eles e vinha enchê-los do poder do alto, do poder do Espírito Santo. E mesmo com pouca força, mesmo tendo às vezes pouco dinheiro, tal como nós aqui, e vermos grande milagre, só temos que dar glória ao nome do Senhor. O templo construído, a festa acontecendo. Vai nesta tua força, foi o que o Senhor disse a Gideão. Vai nesta tua força. Mesmo com pouca força, você conseguiu guardar. Ele dizia para a igreja: conseguiu guardar a minha palavra. Irmãos, você já parou para pensar o que é guardar a palavra? Não, guardar a palavra não é tal como nós fazemos em muitas vezes. Pegamos a Bíblia nova que a gente compra e guarda ela em algum lugar para nem ficar amassado ali as folhas. Não, não é assim guardar. Não é guardar em algum lugar dentro da casa e talvez até esquecer onde está. No momento que vai para o culto, a gente procura e não acha. Tem 4, 5 Bíblias dentro de casa, e quando aproxima o momento do culto, a gente procura e não acha. Não, não é assim. Não é guardar tão bem guardado para não encontrar aqui do lado de fora. Guardar essa palavra é ter ela no coração, é ter ela na vida, e não somente ter ela na mente, mas é praticar ela no cotidiano, no dia a dia. Praticar essa palavra. Essa igreja me encanta com as características que aqui é demonstrado sobre ela. Guardaste a minha palavra. O Senhor Jesus disse em João capítulo 15: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E ele disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Eu queria que você pensasse sobre isso um momentinho. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Eles guardaram a palavra e não negaram o nome do Senhor. É bom a gente ainda notar que período de tempo em que eles viveram aqui, que essa carta foi escrita, eles passavam por grandes perseguições. O Império Romano, através dos seus imperadores que dominavam, perseguiam os cristãos. Mas eles aqui permaneciam firmes e não negaram o nome do Senhor. Guardavam a palavra e não negaram o nome dele. Às vezes negamos o Senhor, hoje, nos dias nossos, simplesmente por causa de um emprego. Existe por aí pessoas que quando são chamadas, para passar aí em uma, como se fala, quando é chamado para dar um depoimento, uma entrevista, aí ele faz de tudo para não deixar transparecer que ele é cristão, porque existem algumas firmas, existem alguns patrões que não gostam de pessoas crentes. E como conseguir uma vaga se eu sou crente? Então eu tenho que fazer de conta que eu não sou crente para me conseguir esse emprego. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? Existem pessoas que fazem isso. Negam a Cristo simplesmente por causa de um emprego. Simplesmente para alcançar alguma coisa, para ser favorecido. Às vezes mentimos. E quando nós mentimos, a palavra de Deus não está em nós. Veja só, essa igreja
aqui nesse versículo de número 8, é louvada pelas obras, é louvada por ser uma igreja com pouca força, mas que conseguia guardar a palavra de Deus, não negar o nome dele. Então eu fiquei meditando enquanto pensava nessa história bíblica, ou nesse descrito bíblico, né? Fiquei pensando em guardar a palavra. Eles conheciam Provérbios 4:23, por certo, quando o texto bíblico diz: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Os crentes de Filadélfia sabiam guardar o coração, mas eles também conheciam, por certo, por nesse tempo já tinham os escritos, Eclesiastes 5:1, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Conheciam também 2 Timóteo 4:7, quando Paulo diz: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eles conheciam Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Para eu não pecar contra ti. Efésios 4, e versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eles conheciam Provérbio 13:3, o que guarda a sua língua, conserva a sua alma. Talvez conhecesse também 2 Timóteo 1:14, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Glória a Jesus, glória a Deus. Filadélfia era uma igreja fiel. Filadélfia era a igreja que guardava a palavra de Cristo e não o negava. Os membros dessa igreja tinham suportado, como já disse, repito, oposição do mundo, resistindo à conformação. Talvez lembrando do que Paulo diz em Romanos capítulo 12, não conformeis com este mundo, resistindo à conformação às tendências malignas das demais igrejas, perseverando na lealdade a Cristo e na verdade do Evangelho. Eles não se desviaram daquilo que conheciam a respeito da palavra de Deus. Amados, essa igreja de Filadélfia tem alguma coisa a ver com a nossa igreja atual. Nós temos hoje, nos dias em que vivemos, muitas portas abertas para a pregação do Evangelho. Talvez você diz: pastor, eu não sei pregar, eu não tenho coragem de ir aí à frente e falar como você fala. Mas não, a gente prega não somente assim, a gente prega também sem palavras, com o nosso testemunho, por onde você anda, por onde você vai. As pessoas ficam te olhando, indo e voltando, acompanhando o teu viver, acompanhando a tua maneira de ser. E isso também é uma pregação. Pense nisso. Aquilo que como nós apresentamos nas redes sociais. Vigia, meu irmão, na maneira como você mostra, na maneira como você se apresenta. Você não tem coragem de apresentar aqui no templo como você se apresenta lá. Alguma coisa está errada. Aqui a gente se apresenta de uma coisa e lá nas redes sociais de outra maneira. O Deus do céu vê todas as coisas. Será que não dá para parar e pensar nisso? Temos de ser mais sinceros, irmãos. Disse ele: eu conheço as tuas obras. Ramassurianda, Racalamassurecai. Você quer permanecer de pé? Você quer permanecer debaixo de uma promessa bíblica? Você quer escapar da grande tribulação que há de vir sobre o mundo? Você quer escapar de ser condenado eternamente? Então permaneça na palavra, permaneça cumprindo, permaneça fazendo aquilo que você já conhece que é verdadeiro. Vocamassurianda aramahai. Vocanunster me espera, Senhor de guerra, Senhor. O Senhor está dizendo que vai começar a salvar, porque a sua palavra é mistério, mas Ele está a revelar essa noite. Diego prinde spirme, agol de diberspir ne hester, gabitmur me hel no itmir. E o Senhor está dizendo que agora avante, ficai firme.
A frase escolhida é: guarda o que tens. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Veja só, o que estamos preocupados em guardar, ou seja, em conservar, em preservar? O que estamos? No mundo em que nós vivemos, tem pessoas que procuram sempre guardar alguma coisa, pensando no futuro, né? Isso é algo natural no ser humano. É algo natural em nós, guardar alguma coisa para o dia de amanhã. Às vezes nós guardamos alguma coisa que nunca vamos usar. A verdade é essa. A gente compra, guarda e nunca usa. Nunca usa. Nunca usou e nem vai usar. E fica guardado. Para quê eu não sei. No mundo em que vivemos, se você convir comigo, acho que você vai aceitar o que eu vou dizer. Vamos ajuntar com as nossas economias muitas coisas que vamos deixar aqui de valores, que a gente não vai desfrutar delas. Você não tem coragem de dizer um amém agora, né? Porque você acha que isso não é verdade. Com todo o esforço que fazemos, lutamos e dizemos: eu preciso fazer uma economia e ajuntar alguma coisa. A gente vai ajuntar, vai conseguir, vai amontoar e não vai desfrutar. Só cuidado, só correria. Mas não estou desanimando você de trabalhar e nem de ajuntar. É normal no ser humano, eu também faço isso. Só que uma coisa precisamos pensar: não devemos pensar só nessa vida. Jesus disse: ajuntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não pode consumir, onde os ladrões não entram, não minam e nem roubam. Porque aqui, meus amados, a traça corrói, a ferrugem consome, os ladrões roubam. E às vezes perdemos por não fazer alguma coisa para o reino. Perdemos por não fazer alguma coisa para o reino. Não sei se você vai aceitar bem isso aqui, mas deixa eu falar alguma coisa para você. Já citei aqui, mas quero voltar a falar. A palavra de Deus, por exemplo, nos dias em que estamos vivendo, é algo desprezado. Não por todos, mas pela maioria. A palavra de Deus é algo desprezado, não por todos os cristãos, mas pela maioria. Talvez aqui na Coab não, e eu quero já parabenizar vocês, porque aqui não. Mas vejam só, façam uma contagem de quantos crentes existem na congregação, quantos que não é matriculado, mas no rol dos membros, dos congregados, de tudo, e vejam quantos fazem parte da escola bíblica dominical e são assíduos na escola. Dê uma contadinha naqueles que gostam do culto de ensino bíblico. Desprezam o conhecimento, desprezam a palavra de Deus. Existe uma gama de crentes que não eram dos de lá de Filadélfia. Eles não tinham muitos lá. Lá existiam crentes que amavam a palavra, guardavam, praticavam a palavra. Pois o Deus do céu disse a respeito deles: guardaste a minha palavra. Por certo, eles gostavam de ouvir, e não somente ouviam, mas praticavam o que ouviam. Existe uma grande quantidade de pessoas que só gostam dos cultos animados, onde tem um pregador que vem e profetiza muita coisa, das quais pouco acontece, quase nada ou nada acontece. E eu não sou contra milagres, eu não sou contra bênção, eu não sou contra prosperidade. O Senhor cura, o Senhor prospera, o Senhor dá, o Senhor faz. Mas tem uma coisa: a mensagem do Evangelho não é só para isso.
Nós somos cristãos para morar no céu de luz, para escapar da corrupção do mundo, para escapar da condenação eterna. Nós não somos cristãos simplesmente por causa das coisas terrenas. Ramacharamacalamasuриanda, Remicandaramacharamacalamassuri micantaramandaracharamacai. A minha oração, desde o momento, não é só agora, eu já oro mais, bastante por isso, peço a Deus sempre por isso, para despertar em nós o desejo pela palavra. Porque, irmãos, vamos ser sinceros, isso aqui eu sou assim desde menino. Me lembro quando era criança, eu não gostava da parte da mensagem, não, gostava da parte dos louvores. Então quando tem alguém tocando bonito aí, tocando um instrumento e tal, eu ficava ali curtindo sempre. Mas já no momento da mensagem, quando na minha adolescência, menino, eu já ia dormir. Eu não conseguia, não. Se for para mim ir para o culto, eu quero chegar mais cedo e até na metade, depois passo embora. Era o meu pensamento. Só que depois passou um tempo, acreditem, houve um tempo na minha vida que eu dizia assim: agora eu posso perder a parte do louvor, mas a parte da mensagem eu não quero perder. Sabe aquele desejo de ouvir, aquele desejo de saber, aquele desejo de, sabe, eu corria atrás disso daqui. Ô pastor, por que o senhor falou que o senhor corria? Porque hoje eu tenho que me despertar, eu tenho que mexer com o desconfiômetro. Hoje disse: Sinomar, vai! Sinomar, vai ler, vai estudar, vai buscar. Porque senão a gente não fica no mesma correria atrás dessa palavra, com aquele mesmo desejo. Quantas vezes você pega ela para ler? Você não, nós. Aí vem logo um sono. Você não precisa nem tomar remédio controlado para dormir, pega a Bíblia para ler. O sono chega rapidão. Tem tanta gente tomando remédio controlado para dormir. Pega a Bíblia para ler. Começa a pensar profundamente nos textos bíblicos, você vai ver o sono chegar. A gente dorme em cima das páginas dela. Já aconteceu muitas vezes comigo. Com você não, porque você é mais despertado do que eu. Apego pela palavra, desejo de ouvir, desejo de aprender. Só que depois do desejo de ouvir, desejo de aprender, tem que acompanhar em nós um desejo, um grande desejo ardente de cumprir com ela. Nós não estudamos a palavra, nós não pensamos, não meditamos nela simplesmente para saber e depois discutir com os outros, e na hora do culto dizer assim: o irmão fulano tinha que estar aqui. Não, eu estou aqui e fala comigo, Senhor, fala comigo, ó Deus dos céus. A palavra é para você que está aqui, não é para quem não veio, não, Senhor, é para quem está aqui. Essa palavra tem endereço. Oramai Candaçúria. É para quem está do lado de lá, não sei aonde, nos ouvindo aí através da transmissão. Você que está aí, sinta o teu coração aquecendo através dessa palavra que muda nossas atitudes, que muda a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar. Oramai, Rakalamasurianda Aramahai. Veja só, a Bíblia diz em Provérbios 29:18: não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, ou seja, a palavra, é bem-aventurado. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, diz o salmista no Salmo 119, versículo 11. No Salmo 119, versículo 67, o salmista diz assim: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Sabe a aflição? Ela nos ajuda a chegar para os pés de Jesus. A aflição é tal como aquele, sei lá, um espantalho qualquer que nos faz correr para os pés de Jesus. Talvez você entenda por causa da aflição que te pegou. Não sei se você está nesse período, mas de repente se sente tão aflito, tão aflita. É bom nesse momento correr para os pés de Jesus, porque Ele tem alguma coisa para falar com você. O salmista disse: antes de eu viver afligido, antes de ser afligido eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Não espere
a angústia te alcançar, comece a guardar a palavra do Senhor a partir de hoje. Não perca a tua fé. Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo, falando a Timóteo, capítulo 3, versículo 9, ele disse: guardando o mistério da fé em uma pura consciência. É através da fé que nós vencemos o mundo, irmãos. Você não pode deixar a tua fé morrer. A tua confiança em Deus, acredite que Ele vive e que Ele está dominando a sua história. Ele sabe do que você está passando e Ele pode colocar um ponto final nisso que você está vivendo. Ele é poderoso para agir. Oramai, iracalamassurianda. Exercite a tua fé, não perca a esperança. Alamassurimicandaramahai. Aramandoramassuricandaraia. O Espírito Santo é um presente de Deus dado a nós, o qual nós não podemos perder da nossa vida. Não podemos perder a presença dele no meio da congregação. Pastor, como assim o senhor diz? Irmãos, eu fico mesmo um pouco apavorado comigo quando passo alguns dias sem sentir a presença de Deus e poder falar em línguas estranhas. Eu fico preocupado. Se passar uma semana e eu não consegui falar em línguas estranhas, orando, sei lá, na igreja, sozinho, aonde for, eu fico preocupado. O que está acontecendo? Por quê? Eu nem lembro se já passei tipo uma semana sem falar em línguas estranhas. Eu não me lembro depois que fui batizado no Espírito Santo. Não porque sou bonzinho, porque quando passa aí um dia que eu fico com dificuldade, eu já vou buscar ao Senhor. Eu não sei viver sem Ele, eu não consigo. Eu não consigo. Sabe, tem momento, nós somos amigos de muitas pessoas, e tem momento que a gente não está muito assim para estar conversando com elas, né? Tem alguma coisinha que acontece, aí a gente parece que começa a perder a amizade. A gente corre atrás, não é isso? Para rever aquela situação, se for preciso pedir uma desculpa, sei lá, aconteceu alguma coisa, eu não quero perder o meu amigo. O Espírito Santo é a mesma coisa. A gente não pode contentar. Você que é batizado no Espírito Santo e tem 1 ano que não fala em línguas estranhas, eu não sei como você consegue. Eu não sei como você consegue. Porque Ele foi dado para ficar com a gente. Jesus, quando prometeu, Ele disse assim: eu vou voltar ao Pai, eu vou rogar ao Pai, e Ele vai enviar outro Consolador para que fique convosco todos os dias. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí eu não sei como tem gente que pensa que quando vem no culto, diz: não, Jesus não está no culto hoje, eu não senti Ele aqui. Não, você não sentiu por causa de outras coisas qualquer, mas Ele está presente aqui. A bastura, cara. Ele prometeu: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Não abafe o Espírito Santo. Linguagem bíblica: não extingueis o Espírito, não extingais o Espírito. Ou seja, não faça com que o Espírito fique preso, sem liberdade na tua casa. Deixe Ele trabalhar na tua vida. Somos aconselhados a guardar a unidade entre nós, os irmãos, através do Espírito Santo, pelo vínculo da paz. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Decopadoça da cataroça macarastu. Faz quanto tempo que você sentiu a presença dele junto de você? Faz quanto tempo que ele falou algo com você, mesmo sozinho na tua casa? Talvez você não esteja sentindo ele através da voz do pregador aqui nessa noite, mas sozinho na tua casa. Faz quanto tempo você ouviu a voz do Espírito Santo dizendo a você: você é filho de Deus, está passando por
por dificuldades, mas você é filho. Você é filho. Eu estou com você te ajudando. Oh, crianças, adolescentes, jovens, adultos, nessa noite Ele está presente neste lugar. E se você acreditar e desejar buscar, Ele pode te encher do Espírito Santo e falar em línguas estranhas nesta noite, sendo batizados e falar pela primeira vez em línguas estranhas. Seja cheio da glória de Deus, seja cheio da presença de Deus. Oramai, Aracalamassurianda, Aramahai. Ele é o que consola, Ele é o que conforta, Ele é o que cura, Ele é quem liberta, Ele quem salva. Oramai, Oramai, seja batizado com o Espírito Santo em nome de Jesus. Oramanda, Suricanda, Aramaracalamassurianda, Aramahai. Gerg Semir, Calo interno, Spurbe, Hater Convincir, Maranori, Interior, Camitori, Haniris. Aprenda a guardar o teu coração. Seja cheio do Espírito Santo e aprenda a guardar o teu coração, porque a Bíblia diz: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. A Bíblia ainda diz em Mateus 15:19: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furto, falso testemunhos e blasfêmias. Se em nosso coração habita o Espírito Santo de Deus, e nós não damos lugar então para esse outro tipo de carnalidade, coisas que fazem parte da nossa natureza adâmica, tudo quanto foi citado aqui em Mateus 15:19, do coração procede maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furto, falso testemunhos e blasfêmia. Não venha me dizer que porque você há muito tempo é cristão, que de vez em quando essas coisas não venham florir, querer crescer, querer desenvolver no teu coração, e a tua carne, a nossa carne, fica querendo praticar essas coisas. É por isso que somos aconselhados a guardar o coração. Coração guardado e resguardado somente para a habitação do Espírito Santo. Ele habita em nós. Ele habita em nós. Dá uma glória a Deus aí, meu irmão, porque Ele habita em nós. Alamassurianda, Aramacalamassuricandaraya. Somos templos do Espírito de Deus. Remanda Surimicandaramahai. Mas ainda somos aconselhados a guardar a língua, porque o texto diz que aquele que guarda a língua conserva a alma, mas o que muito abre a sua boca, os seus lábios, tem perturbação. A Bíblia ainda fala no Provérbio 18:21 que a morte e a vida estão no poder da língua. A Bíblia, Tiago, nos diz o seguinte: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Salmista, no Salmo 34, versículo 12, 13, ele diz: quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem enganosamente. Tiago 1:26: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Talvez fique explicado porque muitas vezes nós sentimos vazios do Espírito de Deus.
Abrimos a nossa boca e falamos o que queremos falar. Escutamos o que não queremos escutar, porque quando a gente fala o que não deve, escutamos às vezes aquilo que deve escutar e o que a gente não quer, e perdemos a presença do Espírito de Deus. Vamos prometer a Ele para que vamos ser fiel a Ele, a sua palavra, e controlar a nossa língua, refrear a língua. Irmãos, me permitam dizer, eu louvei a Deus pela palavra que o irmão Rogério disse aqui nessa noite. Ele disse assim, se salvo engano, eu entendi errado, ele disse que nenhum pastor foi ruim para ele, porque quando ele pensou que o pastor tinha errado, ele dava uma olhada para ele e viu que ele errava mais do que o pastor, então ele considerava, e nunca todos os pastores para ele foi bom. Tem gente que é o contrário, nenhum pastor é bom para ele. Aí vocês vão me dizer, pastor, o senhor não tem que pregar isso aqui nessa noite. Pastor Guilherme, me dê uma liberadinha aí, por favor. Tem pessoas que nenhum pastor é bom para ele. Vou logo dizendo para você, pode mudar o que tem, pode vir mais 10. Todos vão passar, se essa pessoa não mudar de jeito, se ela não mudar de atitude, ninguém vai prestar para ele ou para ela. Não precisa dar glória a Deus não, pode só pensar mesmo. Chamou de Castle, de Marcha, my Holy Spirit, a contenis por Vivixter, amor. Esta é a minha mensagem. Eu quero que vós desça e obedeça a minha voz na minha casa, diz o Senhor. Você pode até achar que eu estou aproveitando da oportunidade. Não, isso aqui não é fácil para mim falar isso também não. Falei para vocês que eu estava trêmulo aqui, não era de frio, agora eu já estou suando. Isso aqui tem um certo peso para dizer. Melhore a tua língua, refreia, você vai ser cheio do Espírito Santo ainda nessa festa. Ele pode mudar você, depende do que você pedir a Ele e o propósito que você fizer. Bota freio nessa língua. Dirk Schombre, Mairol, Maditsbir, Kalganusper, Hadimusfirme, Egas. Você verá a glória de Deus sobre a tua vida se ouvir e obedecer o que o Espírito de Deus está dizendo nesta noite, através da palavra. Guarda o teu pé, meus irmãos, guardar o pé. Você já viu alguém que não tem o pé conseguir ser equilibrado? Ou conseguir equilibrar o corpo? Se faltar um pé, a pessoa já fica capenga. E se faltar os dois, pronto, cadeira de roda para ele ou para ela. O inimigo, ele tenta desde muito ferir, e ele diz, o texto diz que ele fere o calcanhar. Olha o lugar dele ferir, olha o lugar que ele busca para ofender, o pé. Porque ele sabe que se eu te ofender ou me ofender, o pé, e a gente não for curado por Deus, seremos capenga para o resto da vida. Eu louvo a Deus porque o Senhor que nós servimos, Ele curou a orelha de Malco, no mesma hora foi cortado, Ele já colocou no lugar, sarou na hora. E quando nós somos feridos, o Senhor cura também. Está registrado na Bíblia, no livro de Atos, que Ele fez um coxo que não andava, tinha 38 anos, e Ele curou o coxo, que saiu saltando, dando glórias ao nome do Senhor e correndo para dentro do templo, adorando o nome do Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, guarda o teu pé, guarda o teu pé. E o texto ainda diz: quando entrares na casa do Senhor, inclina o teu ouvido a ouvir
e oferecer um culto que agrade a Deus, porque tem gente que oferece culto e nem sabe que o culto dele não está sendo aceito por Deus. É por isso que ele vai embora falando mal do cantor, falando mal do pregador. Aceitem eu dizer, porque já vi isso acontecer. No culto de Santa Ceia, a pessoa com o celular ligado, assistindo alguma coisa, no momento da ceia, está lendo o texto para repartir a ceia do Senhor, e a pessoa está no celular, assistindo, ouvindo, ou atendendo alguém. É momento do culto e reverência ao Senhor, e o texto diz: faça isso lembrando de mim. Mas não é só isso aqui não, meu irmão. Guardar o pé não é só isso aqui não. Tomara que fosse só isso. Era tão fácil a gente vir para dentro da igreja e guardar o pé aqui dentro. Mas é guardar o pé para onde você vai, aonde ele te leva. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faça ouvir. Ó, meu irmão, Lacamassuriandaraia. Para onde é que você deixa os teus pés te levar, meu irmão? Talvez alguma coisa dessa explique porque a gente não é cheio do Espírito Santo, porque a gente não consegue permanecer firme, capengando o tempo todo, não tem apetite pela palavra, não tem apetite pela escola dominical, nem pelo culto de estudo bíblico. Os nossos pés nos levam para outros lugares, onde os nossos olhos veem coisas que não agradam a Deus, onde os nossos ouvidos ouvem coisas que não são para edificar a alma. Está muito duro, irmão, não está tendo nem como dar glória a Deus, o culto fica ruim desse jeito. Para os companheiros de trabalho, de ministério, quando Paulo disse a Timóteo: guarda o bom depósito. Queridos, bom depósito é a sã doutrina, aquela palavra viva, aquela palavra que é poderosa para mudar a vida das pessoas. Não é pensamentos de filósofos, não é coisas tiradas da mente humana, é palavra de Deus. Às vezes a gente acha isso muito duro, mas é isso aí que muda a vida das pessoas, é isso que mudou a minha vida, que transformou o meu ser, e é isso que transforma você. A partir de hoje, essa igreja, porque guardava a palavra, ela recebeu uma promessa muito linda, uma promessa maravilhosa. Qual, pastor? Venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O versículo 10 diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, eu vos guardarei da hora da tentação que há de vir para tentar ou para provar todos os que habitam na terra. Aqui nós estamos diante de promessas para a igreja de Filadélfia. Eu ainda devo falar mais uns 10 minutinhos. Vocês conseguem ficar sentadinhos assim como estão? Ou vão embora? Se começar a levantar e embora, eu paro e vou também. Mas se vocês ficarem sentadinhos assim igual estão, mas estou sentindo tão bem aqui, está tão gostoso. Mais 10 minutinhos, pode, pastor? Igreja, pode mais 10 minutinhos? Tranquilo? Então vamos aqui correr para a gente conseguir. Promessas à igreja de Filadélfia. Primeira promessa, capítulo 3 aí nós estamos, né? Versículo 9: Deus vingaria de seus inimigos. Sim, vingaria de seus inimigos. Isso aqui o povo gosta de ouvir. Se vai vingar do meu inimigo. Mas não é como aqueles hinos que você vai estar no palco e o teu inimigo vai estar na plateia e ter que te aplaudir. Não é daquele jeito. Não é assim que Deus vai vingar. E afinal de contas, o teu inimigo não pode ser alguém que está dentro da igreja, não, senhor. Esse negócio da gente ter uns aos outros aqui dentro como inimigo, isso já passou de moda. Isso não, eu não consigo entender assim.
Inimigo é aqueles que estão para o lado de fora, aqueles que não são crentes e odeiam nós, um feiticeiro, aquele que faz feitiço para pegar em você, aquele que quer te cercar na esquina e dar um tirão de 12 em você. Esse sim é o nosso inimigo, aqueles que estão do lado de fora. Agora esses daqui que estão aqui dentro, isso não é inimigo não, isso é meu irmão. Você é meu irmão em Cristo. E se nós aí algum dia inventar de ter uma discussãozinha, pastor? Sim, uma discussãozinha, um probleminha entre nós, tal como teve entre Paulo e Barnabé, não puderam viajar junto. Você já imaginou? Eu encrencando aqui com o pastor Ismael, falando, não vou com você na caminhoneta para a convenção, você vai sozinho, eu vou na outra. Eu vou arrumar outro, mas não ando com você. Aí a gente vai para a convenção, você vai num carro, eu vou no outro. Está errado esses dois pastores. Aconteceu com Paulo e Barnabé. Mais tarde eles se consertaram. Isso não ficou para sempre. Nós podemos, às vezes, acontecer alguma coisa assim entre nós aqui, mas não somos inimigos, não, senhor. A gente teve um probleminha. Mas a gente vai acertar, pedir perdão, se abraçar e dizer, eu estou indo para o céu e quero ir junto com você. Amém? Inimigo aqui dentro não aceita esse negócio de inimigo dentro da igreja. Não, fulano de tal é meu inimigo. Não, senhor, ele é meu irmão. E nós estamos indo morar no céu juntos. Que negócio de inimigo dentro da igreja, irmão? Olha só, aqui os inimigos da igreja de Filadélfia, aqueles que perseguiam, estavam do lado de fora. O Senhor disse o seguinte a respeito deles, no versículo de número 9: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Aí quando você escuta falar sobre inimigo, como eu disse, né, a gente fica alegrinho. Agora eu sei. Uma frase, né, um conhecimento entre nós, é só entre nós cristãos, um ditozinho, né? Assim, ó, quando uma pessoa mexe com crente, mexeu com o servo de Deus aqui, ó, 3 coisas vai acontecer: ou ele aceita Jesus, ou ele muda daqui, ou ele morre. Só que quando eu falo isso, sabe o que eu quero? Que quando é meu inimigo, sabe o que eu quero que aconteça? A última coisa que eu falei. Mexeu com o servo de Deus aqui, ou ele aceita Jesus. Não, isso eu não quero que aconteça não. Ou ele muda daqui. Não quero que ele mude só daqui não. Ou ele morre. Aí sim, Senhor, mata ele. Mata, porque mexeu com o servo de Deus. Mata. Isso não é verdade. Isso que não é verdade. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Inimigo a gente vai ter sempre, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Os nossos inimigos vão dar conta de abater a gente. Eu estava conversando com o pastor Ismael, eu falando, né? Em Figueirópolis eu pregava lá de vez em quando. Um dia eu ouvi uma mulher que ficava com muita ira quando eu pregava, né? Assim, ainda faz chantagem. Porque de vez em quando eu pregava e falava assim, se você quer me matar, pensa em me matar, tenta então. Aí ela assim, está fazendo chantagem. Porque eu sou daqueles que crê no seguinte: alguém pode até pôr no coração e até pegar a espingarda e ir para a esquina aí. Eu vou matar ele depois do culto. Aí vai para lá. Pode ir. Aí se eu passar lá e você me ver, pode tentar atirar. Se o tiro sair e matar, bom, então você fez um bom serviço para Deus. Agora pode ser que o tiro não sai, pode ser que você não me vê passar por lá. E se isso for acontecendo, eu vou vivendo até quando o Senhor quiser. Eu creio assim. Eu acredito assim. O dia que derem conta de disparar o tiro, o dia que derem conta de dar a facada e matar, pronto, fez um presente para Deus. Estou indo para o céu. E quem fica por aí, que fique. É assim que eu penso. Ou você acha que é diferente? Os nossos inimigos, irmãos, nós devemos amar eles. Jesus quem disse o seguinte: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Isso aqui foi assunto da escola dominical domingo passado. Quem veio ouviu. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Essa é uma da promessa de Deus. Eu vou vingar de seus inimigos. Só que tem um dia certo. Espere, tenha calma. Não é agora não.
ore pelo seu inimigo. Se o seu inimigo pedir água, dê água. Se ele tiver fome, dá um prato de comida para ele. Amém, irmãos? Ah, vocês entenderam, beleza. Uma promessa que ele os livraria da tribulação. Essa daqui, vou te contar. Em 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10, a Bíblia diz: dos ídolos, isso é Paulo dizendo aos Tessalonicenses, dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Jesus Cristo nos livra da ira futura. Olha só. E aí tem a recompensa. A última promessa é que dará recompensa, no versículo de número 12. Essas recompensas, com certeza, como vocês já sabem, são uma coroa, né? A coroa incorruptível, a coroa da justiça, a coroa da vida, a coroa de glória. São 4 tipos de coroas que a Bíblia fala que os crentes, né, nós receberemos diante do trono do Senhor lá, quando formos apresentados diante dele. Agora, note, eu vou já encerrar aqui nesse último assunto. Pela perseverança na palavra de Deus, Deus promete livrar os filadélfios, né, da igreja de Filadélfia, da tribulação. Pastor, que tempo que é esse? Pode ser, lá como eu disse para vocês, eles já passavam por tribulação no tempo deles lá, já eram perseguidos e muitos mortos na época. Agora, que tribulação é essa? Essa tribulação, o Senhor disse que virá para atribular todos os que habitam na terra. Nós conhecemos no estudo bíblico chamado escatologia, que esse período só vai acontecer, me ouçam com atenção que eu já estou fechando aqui, só vai acontecer depois que a igreja for arrebatada. Você não entendeu? Porque se tivesse entendido, fazer igual o pregador lá. Eu vou falar de novo, porque se você tivesse entendido, você não tinha ficado calado. A grande tribulação relatada aqui, pelos estudos que se fazem na Bíblia Sagrada, ela não acontecerá, a tribulação que há de vir sobre todos os homens da terra, ela não acontecerá enquanto a igreja estiver aqui. Nós seremos arrebatados antes. Amém, irmãos? Então, deixa eu fechar aqui. Tem pessoas que têm muito medo da besta, né? Porque a Bíblia fala da besta que há de vir e marcar todos os homens, e daí ninguém vai comprar e nem vender, e a gente teme muito aquele período, porque é um período de muita angústia, né? E aí a gente fica pensando, como pode? Olha, é claro, tem ramificações teológicas aí, tem alguns teólogos que creem que a igreja vai ser arrebatada na metade da grande tribulação. Tem outros teólogos que dizem que a igreja vai ser arrebatada no final da grande tribulação. Mas eu e os que aqui estamos, nós acreditamos que Jesus vai arrebatar nós antes da tribulação, porque é isso que está prometendo aqui. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu vos guardarei da hora da tentação. Aleluia! Aleluia! Eu estava estudando esse texto aqui, isso começou a me comover por dentro, a me corroer por dentro. Eu fiquei pensando nas muitas pessoas que não querem ouvir a palavra, que não gostam da palavra, que não dão crédito à palavra. E fiquei pensando, meu Deus, se o Senhor vier de uma hora a outra, vai ficar um tanto de gente aí para poder se amargar no regime da besta que vai acontecer depois do arrebatamento. Mas eu não quero ficar para esse período. Se é até tanto que eu não preocupo até com a morte, né? Se eu morrer antes, para mim está valendo do mesmo jeito, estou tranquilo. Morrer antes do arrebatamento. Agora, se ele quiser me deixar vivo para o arrebatamento, também vontade dele. Só que daí eu quero subir no arrebatamento, eu não quero ficar. Eu me esforço para isso. Eu me esforço para isso, irmãos. No momento que eu tenho uma oportunidade daquela para brigar, não tem aquela oportunidade boa para brigar. Fala, não, eu tenho razão,
eu agora vou falar, eu agora vou mostrar para ele quem eu sou de verdade. Eu penso, não, eu não vou fazer isso não, porque eu quero ir para o céu. No momento que eu tenho uma outra oportunidade qualquer, para qualquer outro tipo de coisa. Outro dia eu estava falando na reunião de obreiros, e não fiquem escandalizados, mas eu disse para os irmãos lá, eu comecei a estudar na semana passada, para falar na reunião de obreiros, comecei a me ver, fui procurar no dicionário o significado de arrogância, significado de soberba. Aí eu olhava para as palavras, mas está parecendo com o irmão Sino, um rapaz que mora na Adrianópolis. Eu falei, meu Deus, mas que negócio é esse? Aí ele foi então me esclarecendo, eu entendi que a soberba, assim como a avareza, a prostituição, a inveja, o ciúme, é coisa que parece assim, que está casado com a gente, sabe? Está na carne. Aí eu entendi que a avareza, como a soberba e outras coisas, a gente precisa repudiar ela. Ou seja, ela quer vir para dentro do coração, ela quer ir para dentro do quarto comigo, né? Dizendo assim, não, Sinomar, você fala tão bem, rapaz. Sinomar, você é um camarada tão ousado, rapaz. Você é ousado. Você, vou te contar. Aí você começa a pensar assim, mas rapaz, eu sou melhorzinho mesmo aqui, né? Eu sei, Aí ele começa a cutucar a gente, sabe? Você começa a ficar grande, você não, eu. Aí começa a ficar grande, daqui a pouco o Senhor falou, Sinomar, bota para fora. Ela tem que ficar do lado de fora, sabe? Casais, aquele que é casado não pode. O homem não pode dormir no quarto e a mulher dormir no sofá. E nem vice-versa, né? O homem dormir no sofá e a mulher dormir na cama. Não pode acontecer isso. Mas no caso da avareza, no caso da soberba, aí a gente bota ela do lado de fora. Você quer vir para cá? Não, você vai ficar do lado de lá. Eu vou servir a Deus porque eu quero ir para o céu. Uramai, Ramassuri Kandaramai. Pense bem, a segunda vinda de Cristo, ela está predita em Hebreus 9:28, quando diz, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Pastor, quando que ela vai acontecer? Apocalipse 16:15, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Ela está próxima. Apocalipse 3:11, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Para que, pastor, que ele vai voltar? Mateus 16:27, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus santos anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Fiquem de pé, por favor, irmãos. Fiquem de pé, por favor. Eu vou fechar aqui falando algumas frases de atitude de quem espera a vinda do Senhor. Só mais um minutinho. Atitude de quem está esperando a vinda do Senhor. Mateus 24:44. Prontidão. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Estejam prontos. Quanto ao trabalho, pastor, então eu vou estar pronto, eu não preciso nem trabalhar. Não, não é assim não. Quanto ao trabalho, a Bíblia diz em Lucas 19:13, chamando 10 de seus servos, deu-lhes 10 minas e disse, negociai até que eu venha. Ninguém pode ficar parado sem fazer nada. Temos que trabalhar, temos que fazer alguma coisa. Negociai até que eu venha, porém com paciência. Olha, Tiago 5:8, sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Amando os irmãos, 1 Coríntios 4:5 diz assim, portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração. Então, exercite a caridade, não queira fazer julgamento na vida de ninguém, ame enquanto você espere a vinda do Senhor. Vida irrepreensível, 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Em obediência, 1 Timóteo 6,14, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo.
Esperem com alegre expectativa, Tito 2,13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Permanência, 1 João 2,28, e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos por ele confundidos na sua vinda. Eu encerro aqui as minhas palavras dizendo a vocês o seguinte: na verdade eu atrasei, judiei de vocês, mas me esforcei para passar tudo quanto estava no meu coração para o coração de vocês. Como disse no início, me sinto honrado por poder pregar na festa de vocês. Estou feliz, vou voltar para casa leve, porque quando vim para cá, vim sentindo um peso. Agora entreguei a mensagem, eu vou esperar que a chuva desça e essa palavra produza. Eu pedi a Deus por isso, que essa palavra produza o fruto necessário. Eu espero encontrar você um dia no céu. Eu estou me esforçando para ir e chegar lá. Eu gostaria de ver você também lá. A alma de um pastor, ou de qualquer uma pessoa, alegra quando a gente ouve pessoas como ouvi nessa noite, irmão aqui, que já esqueci o nome dele, olha para você ver, irmão Rogério. Quando ele disse que eu ainda solteiro, cantei um hino na casa dele. Ele era bem novo e ele nunca esqueceu do hino. Outro dia, eu estava na reserva do Cabaçal e um irmão que hoje dirige a congregação lá, falou que na época em Figueirópolis, há mais de 20 anos atrás, ele era criança e eu saí com as crianças para espalhar folhetos na rua, levei os meninos comigo e quando a gente voltou, dei balinha para eles. Aí ele falou assim, ele me incentivando nós a fazer missão, né, levando folhetos, depois deu balinha. Eu falei, não lembro disso, não lembrava mais. Meu coração se alegra. Eu vou ficar feliz em ouvir, sei lá, daqui quanto tempo, você falar naquela noite, quando o Senhor pregou aquela mensagem que parece não ser mensagem de festa, mas uma mensagem de terça-feira, né? Um cultão de terça-feira, daqueles arrojados, né? Quando a gente abre a capa aí do livro e fala tudo assim. Ah, você não pregou uma mensagem de festa, você pregou uma mensagem de terça, mas aquela mensagem tocou em mim. Aquela mensagem mudou a minha maneira de pensar. Eu ficarei ainda muito mais feliz se nesta noite, a partir daqui, você der ouvido a que o Espírito Santo te deu, te falou, e a gente poder encontrar no céu um dia, juntos e para sempre. Adorar o nome do Deus, adorar calamassúria. Aos irmãos novos convertidos, meu abraço. E o meu desejo é de que você firme-se cada dia mais aos pés do Senhor Jesus, seja cheio do Espírito Santo e tenha vitória na tua vida espiritual. Pai eterno, eu quero te agradecer por esse momento, qual o Senhor me concedeu a oportunidade de ministrar a tua palavra neste período de festividade na congregação Coab em Jauru, na nossa cidade, onde o Senhor tem nos abençoado de uma maneira grandiosa. Eu quero te louvar, ó Deus, pela vida de cada um dos teus filhos que estão aqui nesta noite. Ah, Senhor, eu sei que muitos que estão aqui estão doentes, estão, meu Deus, sentindo dores, estão, meu Pai, às vezes precisando fazer uma cirurgia. Ó, meu Deus, estão também sentindo, papai, fracos na fé, precisando de um renovo, precisando de algo do céu. Eu sei que o Senhor está presente aqui e pode curar nesta noite, enchendo o teu Espírito Santo essas vidas, renovando com o poder, meu Pai, da tua palavra, enchendo, Senhor, cada vida do
pequeno ao maior. Dê, Senhor, sabedoria ao pastor Guilherme aqui neste lugar. Dê a eles, meu Deus, a todos os cooperadores aqui, muita graça, muito conhecimento na tua palavra, sabedoria, que eles possam ganhar muitas almas para o teu reino aqui neste lugar. Fique conosco, Senhor, nos despede em paz, é o que eu te peço no nome de Jesus. Regantia cantorovas. O Senhor está dizendo ainda nas línguas estranhas: põe a tua vida em ordem. Ainda bagunça, coloca a tua vida em ordem. Estou te pesando em balança justa e tu tens se encontrado em falta. Remantia camundovas. É tempo de se consertar, sair da bagunça. O Senhor está dizendo ainda nas línguas estranhas: eu estou entrando com providência, porque tem muita angústia. Eu sou a videira verdadeira, e quem está ligado em mim produz fruto, diz o Senhor. Revassoi agaias. Revassoi amanto, revassoi. Irmãos, quero encerrar o trabalho. Estou tentando, me segurando. A ação de Deus é muito forte. Tem pessoas aqui, o Senhor está dizendo, tem laços de morte. Tem adolescentes aqui que estão correndo risco. E o Senhor está dizendo, justamente por causa do princípio da obediência: eu já te falei, e você segue com dor, porque é desobediente. Irmão, tem pessoa que Deus não curou e não vai curar porque é desobediente.